Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento recente muito importante do Vaticano. Ele veio para trazer clareza a um dos pilares da fé de milhões de pessoas, a devoção à Virgem Maria. Vamos juntos desvendar a nota doutrinal Mater Populi Fidelis. A questão central que a gente vai responder é essa. Com tantos títulos, tantas expressões de amor, por que alguns, como corredentora, se tornaram teologicamente problemáticos? O que está em jogo aqui? Bom, vamos mergulhar nisso. Para entender tudo direitinho, a gente vai seguir este roteiro. Vamos começar vendo por que essa nota foi necessária, depois explorar o princípio da cooperação, analisar os títulos mais controversos, ver a solução que o Vaticano propõe e, no fim, fechar com o que é uma autêntica devoção mariana. Primeiro de tudo, então, a necessidade de clareza. Por que, de repente, o Vaticano sentiu que precisava emitir essa nota agora? Bom, a verdade é que não foi uma coisa só. A Santa Sé já estava recebendo muitas consultas sobre o tema. E aí, claro, vieram as redes sociais que acabaram amplificando propostas de novos dogmas e o uso de títulos meio ambíguos, o que causou uma confusão geral. Então, o ponto crucial era a necessidade de reafirmar uma linguagem teológica que fosse, ao mesmo tempo, precisa, fiel à tradição e sensível ao diálogo com outras igrejas cristãs. E a resposta para essa confusão toda nos leva ao princípio central do documento, a cooperação. Para entender a posição do Vaticano, a gente precisa primeiro entender bem esse conceito. Agora, o que é muito interessante aqui é a palavra subordinada. A nota doutrinal bate na tecla de que a cooperação de Maria nunca foi uma força paralela ou que complementa a de Cristo. Sabe, é como pensar na lua. Ela ilumina a noite, mas a luz dela é inteiramente um reflexo do sol. Da mesma forma, o papel de Maria na salvação deriva totalmente de Cristo e aponta de volta para ele. E essa ideia, olha, não é nova. As raízes são muito profundas. Desde a promessa lá no Gênesis, passando pelo sim dela, que foi decisivo na Anunciação, até o seu papel no Calvário, onde Jesus a chama de mulher e a entrega como mãe para todos nós. Os primeiros cristãos já viam como a nova Eva. Isso mostra que a cooperação dela faz parte da história da salvação desde o comecinho. Com esse princípio da cooperação em mente, agora sim a gente pode analisar os títulos problemáticos. E é aqui que o discernimento da linguagem se torna essencial. O título mais controverso é, sem dúvida nenhuma, Corredentora. Ele apareceu bem mais tarde, lá no século XV, como um jeito de expressar a união profunda de Maria com o sofrimento do filho na cruz. A intenção era boa, era piedosa, mas a teologia por trás dele se tornou complicada. E a posição da Igreja hoje é muito clara. O Papa Francisco foi direto ao ponto. O Redentor é um só. Esse título não se duplica. Maria, como a discípula perfeita, nunca quis para si nada que pertencesse ao seu filho. Então, o ponto é este. O título é considerado inoportuno. Mas por quê? Primeiro, porque ele corre o risco de ofuscar a verdade de que a redenção de Cristo foi perfeita e completa. O prefixo co pode dar uma ideia de igualdade que não existe. E mais, o termo não tem base na Bíblia ou na tradição dos primeiros séculos. Como disse o então cardeal Ratzinger, é um termo ambíguo. E na prática, se uma expressão precisa de tanta explicação para não ser mal interpretada, ela simplesmente não ajuda a fé do povo. Já com o título medianeira, a situação é um pouco diferente. Existe um uso aceitável que vê isso como uma intercessão de mãe, como quando ela disse a Jesus, eles não têm mais vinho. É uma mediação participada, que vem totalmente de Cristo. O uso problemático, por outro lado, é pensar nela como um canal obrigatório ou paralelo, como se a graça de Deus precisasse passar por ela. Isso comprometeria a nossa união direta com Cristo. É por isso que o Concílio Vaticano II preferiu usar termos mais claros, como auxiliadora e advogada. Ok, então se títulos como corredentora são problemáticos, qual é o caminho a seguir? E isso nos leva à solução proposta pelo Vaticano, focar na maternidade espiritual. Em vez de focar em títulos ambíguos, a nota doutrinal nos convida a mergulhar no conceito de maternidade espiritual. Isso se apoia em 3 pilares bem sólidos. Primeiro, ela é nossa mãe espiritual porque é a mãe de Cristo, que é a cabeça do corpo do qual fazemos parte. Segundo, esse papel é sempre subordinado, ou seja, ele manifesta o poder de Cristo, nunca compete com ele. E terceiro, a maternidade dela é exercida na Igreja e para a Igreja. Agora, aqui tem uma distinção teológica fundamental. A graça santificante, aquela que nos faz participar da vida divina, é uma ação direta de Deus na alma.
É uma união tão íntima que nenhuma criatura, nem mesmo Maria, pode se colocar no meio. Deus age diretamente no coração de cada pessoa. Então, qual é o papel de Maria? É uma intercessão que nos dispõe, ou seja, ela nos ajuda a preparar o terreno, a abrir o coração para receber a graça que só Deus pode dar. Exatamente o que ela fez em Caná, nas bodas. Ela não transformou a água em vinho, mas disse aos servos: fazei o que ele vos disser. Ela nos direciona para Cristo. E essa compreensão do papel de Maria nos leva ao objetivo final de tudo isso: cultivar uma devoção autêntica, aquela que brota do coração do povo. A intenção do Vaticano não é corrigir a fé das pessoas ou diminuir o amor por Maria. Muito pelo contrário, é valorizar e purificar essa devoção, para garantir que ela seja sempre um caminho que leva com segurança e de forma direta a Jesus. A glória da mãe é sempre apontar para o filho. O documento celebra muito a piedade popular, a fé simples e profunda do povo. E esta citação do documento de Aparecida captura essa realidade de uma forma linda. Na devoção popular, nos santuários, na fé dos mais simples, o amor se detém, contempla o mistério, desfruta dele em silêncio. É um reconhecimento de que sozinhos não podemos nada e nos confiamos a Deus. E assim a gente termina com essa reflexão. Longe de ser um exercício acadêmico frio, essa busca por clareza teológica, na verdade, protege e aprofunda o mistério. Ao colocar cada verdade no seu devido lugar, especialmente a centralidade de Cristo, a gente permite que o mistério da cooperação de Maria brilhe com ainda mais força, como um caminho seguro que nos leva direto ao coração do Evangelho.